Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma manhã de aula. Espero que você tenha aproveitado bastante o feriado municipal, o feriado de emancipação política de nosso município. Espero que vocês tenham gostado das publicações que as pessoas fizeram acerca do nosso município. Ah, professor, por que você espera que a gente tenha gostado? Porque é importante que a gente crie um sentimento pelo lugar que é da gente, pelo lugar que a gente mora, porque assim podemos cuidar melhor dele e esperar que ele cresça bastante, certo? E de sempre escolher o melhor pelo o nosso lugar, certo? E também espero que você tenha descansado um pouco, tenha brincado bastante. E eu gostei muito, muito, muito de todas as produções de vocês sobre o nosso município, certo? Ficaram ótimas, ficaram bem legais, certo? E hoje, como é quarta-feira, certo? Vamos estudar português, ok? Vamos dar continuidade ao nosso estudo dos pronomes, certo? Então, para continuarmos, você vai abrir o livro na página 89. Vamos lá, abra o livro na página 89. Agora que você abriu o livro na página 89, certo? Se você ainda não conseguiu, você já sabe, pausa o vídeo e abre o livro. Mas agora que você já conseguiu abrir o livro, certo? Vamos continuar agora com os pronomes do caso oblíquo. Mas antes de iniciarmos os pronomes pessoais do caso oblíquo, certo? Vamos lembrar os outros pronomes que nós estudamos, que foram os pronomes pessoais do caso reto, não é mesmo? Que são aqueles nossos velhos conhecidos: eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles e elas. E essas pessoas, os pronomes do caso reto, também são as pessoas do discurso, certo? Que são as pessoas que falam e são também as pessoas de quem se falam. Por exemplo, nós temos as pessoas que falam eu e nós, certo? Por exemplo, eu corro, então eu falei que eu corri. Nós corremos, então eu falei que nós corremos. Um grupo de pessoas começou a correr, certo? E a segunda pessoa é com quem se fala, por exemplo, como eu estou falando com vocês, certo? Estou transmitindo a mensagem para vocês. Claro que através de vídeo, não é? Mas quando você está conversando, por exemplo, que você trata alguém com tu, você ou vós, você está usando a segunda pessoa do discurso, certo? Que no caso, tu, são para as pessoas que você tem mais intimidade, certo? E são pessoas que não são casadas e são mais novas. E no caso, vós, vocês vão utilizar com uma pessoa que já é casada, uma pessoa mais velha, certo? Ou substitui pelo o senhor, certo? Que é o costume de substituir pelo senhor, ok? E a terceira pessoa é de quem se fala, certo? Então, que eu estou falando sobre alguém, mas não é para fazer fofoca, certo? É para se falar coisas boas, ok? Então, são ele e ela, eles e elas. Então, posso dizer, olha como aquela garota é bonita, então estou falando dela, certo? Olha como aquele garoto é bonito, então estou falando dele, certo? Eles são inteligentes, elas são inteligentes, então estou falando deles. Então essas são as pessoas do discurso, certo? E os pronomes pessoais do caso reto, ok? E então agora nós vamos para os pronomes pessoais do caso oblíquo, certo? Então, que nome é esse, professor? Que nome mais estranho. Então, não se preocupe, porque é fácil, ok? Não precisa ficar com medo deste nome oblíquo, certo? Você também provavelmente já conhece, certo? Já vê alguém falando e até mesmo já pode ter falado algum pronome pessoal do caso oblíquo, certo? Mas antes de conhecermos ele, vamos saber para que servem, como eles funcionam na língua. Então, os pronomes pessoais do caso oblíquo funcionam como complemento, certo? Então, esses pronomes oblíquos, eles vão funcionar como complemento, ou seja, vão complementar, vão explicar melhor, vão mostrar melhor alguma coisa de quem está se falando, para quem está se falando e também de quem está se falando. Então, eles vão complementar isso, deixar mais claro, certo? Vamos lá, por exemplo. Eles interrogaram o suspeito.
Então, aqui nós temos o artigo, não é mesmo? Agora, se nós quisermos colocar o pronome oblíquo, eles interrogaram-no, certo? Então, aqui nós já colocamos um pronome e falamos, eles interrogaram-no. Então, eu complementei, tirei o artigo e coloquei o pronome junto, certo? E então, digo que foram eles, provavelmente os policiais, que interrogaram-no. Interrogaram a quem? Provavelmente o suspeito, ok? Então, entendido? Se você não entendeu, já sabe o que fazer. Me ligar e tirar as suas dúvidas, certo? Então, vamos lá. Vamos agora conhecer os pronomes pessoais do caso oblíquo, certo? Aqui no quadro, ok? Vamos lá. Singular, a primeira pessoa que é a que fala, certo? Que é me, mim, comigo. E no plural é nós, conosco, certo? E a segunda pessoa, te, ti, contigo. E no plural, vós, convosco. Terceira pessoa, que é a de quem se fala, se, si, consigo, lhe, o, a, certo? E no plural fica se, si, consigo, lhe, os, o, as, certo? Não tem lhes. É apenas lhe, certo? Então, lembrando no singular, me, mi, contigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, lhe, o e a. E no plural, nós convosco, nós conosco, vós convosco, se, si, consigo, lhe, os e as. Então, esses são os pronomes pessoais do caso oblíquo que vão ser utilizados para complementar a frase, certo? Para deixá-la mais claro. Mas atenção, os pronomes o, as, os e as podem sofrer algumas variações, certo? Como na frase. Eles interrogaram o suspeito, eles interrogaram-no, certo? Então, vamos lá ver quais são essas alterações que eles podem sofrer. Quando eles vão ser associados aos verbos, ou seja, aquelas palavras que expressam a ação, certo? Estado ou fenômeno da natureza. E eles, quando são terminados em R, certo? Ou S ou Z, e a palavra eis, eles assumem as formas lo, lá ou las, certo? Então, os pronomes o, as, os e as, quando forem associados a verbos terminados em R, S ou Z ou a palavra eis, eles vão formar uma nova forma. E quais são elas? Lo, las, los ou las, ok? Então, vamos seguir. Associados a verbos terminados em ditongo nasal, aquele que a gente fala, vocês se lembram que na aula a gente fez até o teste, quando eu coloquei vocês para falar e sentirem o som saindo pelo nariz, para ver qual era o nasal? Pronto. Espero que estejam lembrados, certo? Deu teste que eu não sei nem se vocês escutaram, eu falando, tava com a mão no nariz, mas se não escutaram, eu falei sobre o teste que nós fizemos para ver os ditongos nasais, como o som vinha pelo o nariz, certo? Então, com os ditongos nasais que são terminados em an, em, ão ou oin, os pronomes assumem as formas no, nas ou nas, certo? Então, quando o pronome o, a, os e as vierem acompanhados dos ditongos nasais, certo? Que, por exemplo, an, em, ão ou oin, os pronomes assumem as formas no, na, nos ou nas, certo? Então, relembrando, pronome é a palavra que vai substituir o substantivo, certo? Ou vai determinar indicando, certo? A pessoa do discurso. E o que é a pessoa do discurso? São a primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, ou seja, de quem se fala, a quem fala, a que fala, quem se fala, com quem se fala e de quem se fala, ok? Então, o pronome indica o substantivo ou substitui
o substantivo, certo? E também mostra a pessoa do discurso, junto com os pronomes, certo? Então, os pronomes pessoais, eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles e elas, ok? E além dos discursos pessoais do caso reto, que são as que mostram a pessoa do discurso, nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo que dão complementos na frase, que são me, mi, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, lhe, o e a, e nós convosco, vós convosco, se, si, consigo, lhe, os e as, certo? Então, essa foi a nossa aula de português de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Mas se vocês não entenderam bem ainda, não se preocupem. Ainda vai haver outras aulas de pronomes, certo? Não precisa se assustar, que como eu disse, nós vamos o devagar o necessário para vocês aprenderem. Vou dar outras aulas sobre os pronomes, certo? Mas para hoje, ok? Eu quero que vocês façam essa atividade da página 90, certo? E quando terminar, me mandem a foto, ok? Então, essa foi a nossa aula de português de hoje. E às 9 horas, ou próximo das 9 horas, você receberá um novo link para a aula de geografia, certo?